Boa noite, pessoal. Vamos fazer um teste primeiro. O pessoal que está online, eu vou falar sem o microfone só para saber se vocês conseguem ouvir a gente. Reage com a reação do time, só para a gente ter uma ideia, tá? Vocês conseguem me ouvir se eu estiver falando assim? Boa, então a gente vai falar sem microfone, porque sem microfone é mais legal. Antes de mais nada, eu queria primeiro me apresentar. Eu sou o Marcelo Vicentinho, eu sou Head de Engenharia de Dados aqui do DataLab. E a gente vai falar hoje sobre MLOps, né? Quais são os nossos princípios, quais são os grandes desafios que a gente tem, ferramentas que podem ser aplicadas. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu passar a bola aqui para os dois especialistas que a gente trouxe para fazer a apresentação. Queria primeiro falar um pouquinho sobre os nossos primeiros combinados. Durante a apresentação, então, vocês podem manter a câmera ligada se vocês quiserem, fiquem à vontade. A ideia aqui mesmo é a gente compartilhar bastante um tema super legal que a gente está vendo por aí. Então, antes de a gente começar, né, o que é o DataLab? O DataLab é uma unidade de inovação e pesquisa que a gente tem aqui no grupo Serasa Experian, né? Então, primeiro, a Serasa faz parte de um grupo global, que é a Experian, e a gente tem 3 DataLabs no mundo, né? Aqui em São Paulo, San Diego e Londres. E aí a gente tem um grande foco ali de tentar resolver problemas complexos utilizando dados, algoritmos e técnicas avançadas, tanto de tecnologia como, por exemplo, machine learning e inteligência artificial. A gente faz muita troca entre esses 3 times, né? Então, colaboração constante entre esses 3 escritórios, mas também dentro da Serasa, né? Então, olhando aqui dentro, a gente faz muita colaboração com outros times e outras áreas de negócio, pensando em quais são os próximos produtos, quais são as novas tecnologias que a gente deveria começar a trazer aqui para dentro, pensando na empresa e no mercado, no negócio no futuro, né? Então, como a gente deveria estar aqui 5, 10 anos para frente. Falando de MLOps, né? Então, os meninos vão falar melhor, mas a ideia é que a gente falar um pouco do que é, de onde vive, como se alimentam, né? Mas é mais a gente contar um pouco mais do que é muito mais além do que simplesmente falar, vamos colocar um modelo em produção, né? Então, tem toda uma parte de técnicas, boas práticas, coisas que a gente tem que fazer ali para realmente fazer um negócio ficar funcionando bem estruturado e escalável, né? Então, hoje a gente trouxe 2 pessoas para falar isso, são 2 especialistas, o Rafa e o Jean. Queria que eles se apresentassem aqui para a gente, depois de começar a contar um pouco do material. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Jean, eu sou engenheiro aqui no DataLab. Eu sou graduado em Ciência da Computação, mestrando em Estatística pela Universidade Federal do Paraná. Eu estou muito feliz por estar aqui. Oi, gente. Bom, gente, eu sou o Rafa, sou diretor de Machine Learning Engineering e Data Platforms aqui na Experian. Então, sou ex-DataLabber, então entrei na companhia já fazem 4 anos, mas acabei fazendo no último 1 ano e meio transição para o time de TI corporativo. É um exemplo do que o Marcelo falou, né? Assim, a gente cria a tecnologia dentro do lab e injeta de novo dentro da companhia. Hoje, basicamente, eu cuido da plataforma que opera praticamente todos os scores da companhia que estão em produção para o Brasil inteiro. Sou formado em Ciência da Computação, nerdzaço, né? Assim, desde sempre, né? Tenho MBA em Finanças. E aí, contar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui também dentro da empresa para vocês, galera. Sempre um prazer estar aqui. Obrigadão pelo convite, gente. Saído. Podemos começar, então? Então, pessoal, o nosso assunto de hoje é MLOps, né, / Engenharia de Machine Learning. Então, é um conteúdo introdutório à área. Nós vamos do básico à implantação, ou seja, não há pré-requisitos ou pressupostos nessa conversa, são todos mais do que bem-vindos na conversa, certo? Então, nós vamos começar com a introdução, onde nós apresentaremos Machine Learning do ponto de vista bem de engenharia, e depois nós vamos falar sobre o ciclo de vida até a implantação de modelos. Depois nós vamos conceitualizar a área de MLOps, ou Engenharia de Machine Learning. Vamos aos princípios. Depois de apresentar os princípios, nós vamos falar sobre as ferramentas mais utilizadas aí no mercado para cumprir esses princípios, né?
Então, sem mais delongas, vamos à introdução. Então, pessoal, o que é Machine Learning, para quem não conhece, né? De acordo com o Jung, Alexander Jung, no livro Machine Learning: The Basics, então já fica a lição de casa, para quem não conhece o livro, um ótimo livro. Ele vai decompor Machine Learning em 3 componentes, tá? Dados, modelo e uma função perda. Então, assumindo um determinado objetivo de negócios, como, por exemplo, reconhecer fraude, fazer predição de total de vendas, fazer predição de preço, recomendação, nós vamos resgatar os dados históricos, os registros históricos. Nós começamos com os dados. Tendo uma base de dados, tendo uma origem de dados, nós vamos para o modelo. O modelo é um artefato que consegue realizar regressões ou detectar padrões, tá? Que normalmente combina conceitos de estatística, matemática, teoria da informação e etc., né? Então, o modelo normalmente é o assunto mais interessante dentro dessa parte. Uma função perda é um momento que nós traduzimos o problema de negócios num problema de machine learning. Tá? Então, assumindo esse objetivo de negócios, nós vamos traduzir numa função perda esse objetivo, né? Eu não sei se tem estatísticos na audiência, mas se sim, então pode ser uma função perda ou um estimador, para incluir tudo. Elaborando um pouquinho, na parte de dados, nós temos geralmente uma variável resposta y e um grupo de variáveis explicativas que nós chamamos de x, né? Através dessas variáveis explicativas, nós buscamos atingir, nos aproximar dessa variável resposta. Os dados podem ser estruturados ou não estruturados, ou seja, tabulares, não tabulares, né? E esse dado pode estar num data warehouse, num data lake, num data mesh, etc. O modelo, existem muitas divisões, classificações, pode ser um problema de classificação, de regressão, de clustering, etc. Normalmente, o desenvolvedor, a desenvolvedora usam um código Python R, usando uma biblioteca, um pacote, né? Essa é uma grande discussão, nem quero entrar nessa parte. E o modelo possui parâmetros, que são atributos internos do modelo, e hiperparâmetros. Os hiperparâmetros condicionam o treinamento desse modelo. E a função perda é a tradução, de fato, do problema de negócios numa função matemática, né? E é um caminho para, de fato, nós mensurarmos a qualidade de ajuste desse modelo. Então, tendo decomposto um projeto de machine learning, uma segunda característica muito importante é essa característica sequencial, né, de linha de produção de um modelo de machine learning. Então, nós sempre começamos, normalmente, com uma extração de dados, aí aplicamos uma limpeza de dados, vamos para a construção de features, tentamos o modelo, ou seja, vamos validar alguns modelos, fazemos a otimização e, no final, avaliamos esse modelo. Normalmente, no final dessa primeira iteração, dá muita coisa errada. Você percebe que vai ter vários erros nesse processo. O que você vai fazer? Então, você vai iterar. Então, você vai voltar desde o começo, tomando os aprendizados e refinando esse processo. No final disso, normalmente, você faz o quê? Volta e volta. Ou seja, o desenvolvimento é cíclico, né? E paulatino. Ou seja, num certo momento, esse modelo vai estar bom o suficiente para ir para um próximo estágio, né? Então, é um desenvolvimento multidisciplinar, ou seja, envolve conhecimento de engenharia de dados, engenharia de machine learning, data science, demanda diligência, disciplina e pragmatismo, porque tende ao caos, isso aqui rapidamente tende ao caos. E, à medida que esse processo vai ficando mais maduro, boas práticas de engenharia de software são bem-vindas para ajudar nesse fluxo de desenvolvimento. E principalmente para ter uma solução de escala, né? Perfeito. Isso é aquela coisa, fica aquela coisa maravilhosa, né? Cara, na minha máquina funcionou lindo. Aí você fala, legal, vamos pegar um modelo para 240 milhões de pessoas, que é a população do Brasil inteiro, né? E vai demorar 2 semanas. Cara, não dá. Então, assim, é super importante esses pontos de boas práticas de engenharia, boas práticas de escalabilidade, até de computação distribuída, para que no final você tenha um modelo que você consiga, de fato, servir em produção para o seu cliente, né? Exatamente. Perfeito. Então, aqui, pessoal, demonstrando um pipeline de machine learning, para quem nunca viu, a sequência temporal de tarefas que são executadas. Então, a segunda tarefa depende da primeira, a terceira depende da segunda e assim sucessivamente. Isso aqui, em desenvolvimento, também precisa ir para a produção. E esse é um dos grandes desafios. Bom, então, um projeto de machine learning possui dois fluxos, tá? O primeiro é o de treinamento, onde nós recebemos uma base de dados e vamos ajustar os parâmetros desse modelo, né, visando aquela função perda que eu mencionei. Tendo esse modelo treinado, nós vamos para a segunda etapa, que é a de predição, que é quando eu vou usar esse modelo para aferir um cenário não observado. Essa etapa normalmente é utilizada durante a avaliação ou também de backtests e requisições online, ou seja, o momento que o cliente, de fato,
vai demandar uma predição daquele modelo. Então, temos aqui o nosso ambiente de desenvolvimento de machine learning, e em um certo momento isso vai para a produção. Indo para a produção, novos componentes surgem. O primeiro componente é a estrutura que vai servir esse modelo, ou seja, vai permitir o acesso do cliente a esse modelo. Então, esse é um primeiro componente muito importante que surge no ambiente produtivo. Normalmente, essa parte, né, que serve o modelo precisa acessar uma base de dados de baixa latência, então, por isso, nós temos um componente chamado Feature Store, tá? Que é justamente esse componente de baixa latência de dados. Nós precisamos também ter treinos, né, pré-definidos, então nós precisamos de componentes que vão schedular esses treinamentos e acessar bases de treinamento também. E aqui nós temos dois caminhos, né? Uma cadência pré-especificada, treinamentos diários, semanais, mensais, ou treinamentos em caso de defasagem de modelos. Caso uma defasagem seja detectada, você executa um treinamento visando a nova capacidade de generalização desse modelo. Acho super importante, né, Gê, quando a gente fala de reprodutibilidade, né? Porque, cara, é super importante. O mesmo comportamento que você com o DS foi lá, cara, modelou na sua máquina, cara, meu treinamento foi perfeito, eu fiz mais preparamos. Você quer que tudo que você faça seja reprodutível e que você consiga automatizar com facilidade, né? Porque aí você consegue entrar nos tópicos bem interessantes, tipo, cara, eu quero fazer retreinamento automatizado, como o Gia comentou, quero fazer online learning, quero fazer shadow deployment de modelo. Então, isso acaba abrindo um monte de portas para você, quando você pensa no seu produto, você começa a abrir umas oportunidades muito interessantes. Exato. Bom, agora nós vamos, então, tendo esse preâmbulo sobre Machine Learning, agora nós vamos definir a área de Machine Learning Operations, certo? Vamos lá, pessoal. Então, uma distinção importante. Dois perfis que trabalham com Machine Learning. O cientista de dados e o engenheiro de Machine Learning. Qual a grande diferença? Então, o cientista de dados vai traduzir aquele problema de negócios em um problema de Machine Learning. Vai desenvolver um modelo. Seja o grande artista aqui, faz a arte, né? E o engenheiro de Machine Learning se ocupa em aprovisionar os serviços necessários para o desenvolvimento e cuida desse ambiente de produção. Como nós mencionamos, vários recursos adicionais são colocados no ambiente de produção para facilitar a implantação, para o monitoramento, para a capacidade de rollback e retorno de determinadas versões, capacidade de teste AB. Então, o engenheiro de Machine Learning se ocupa mais dessa parte produtiva e também de desenvolvimento, alocação de serviços. Se eu tivesse que falar assim, né, eu acho que o grande divisor de água que você tem, né, como já colocou muito bem, o cientista de dados está preocupado com, cara, o modelo está performando bem, ele está fazendo o que eu esperava. O engenheiro de Machine Learning está lá, cara, isso vai escalar, isso aqui é testável, isso aqui eu consigo ter reprodutibilidade. São conceitos que a gente vai tocar um pouquinho mais para frente, mas é bem isso, né? Assim, você tem um artista, você tem um arquiteto, você tem um engenheiro trabalhando ali para a obra sair, né? Exatamente. Até pensando na frente, né? Como é que eu monitoro isso? Exato. Ao longo do tempo, para saber se realmente está performando como eu esperava e se ele está rodando como eu esperava. Exato. Perfeito. Então, acho que fica claro nesse momento que MLOps é uma área multidisciplinar. Muitas habilidades são envolvidas aqui nesse processo, né? Habilidades de ciência de dados, como conhecimentos de machine learning, habilidade de engenharia de dados, de engenharia de software, de DevOps e de back-end. Então, todas essas habilidades são envolvidas, né? E questões atreladas a essa área são aplicadas no dia a dia no desenvolvimento de MLOps. Uma coisa que eu brinco bastante com a galera de RH, né? Quando a gente vai abrir vagas de machine learning engenheiro, é assim, né? E aí, como é que você define o perfil? Ah, é fácil, é um unicórnio. Você precisa do cara que manja de engenharia de dados, que manja de data science, que manja de machine learning engineer, que tem um conhecimento um pouquinho de DevOps. Então, assim, eu brinco que, cara, o papel do machine learning engineer, ele não é um papel tão especialista, mas ele é quase que um generalista. Assim, ele não precisa ser extremamente profundo em, sei lá, cara, tipo física, matemática, mas ele precisa conhecer um pouco de todas essas áreas de conhecimento, então data engineer, DevOps, machine learning engineer, data science, para conseguir colar todos esses campos, essas áreas de conhecimento, de forma a transformar o que deve produzir num produto que vai chegar no cliente final. Então, agora definindo o que é MLOps. Então, MLOps é essa área que visa produtizar sistemas de machine learning, conectando a parte de desenvolvimento com a operação. É isso. E o mais importante, galera, assim, é que quando você pega, né, MLOps, ele, tipo, é um termo relativamente novo, né? Assim, você vê isso começar a surgir de uma maneira mais formal ou mesmo mais robusta no mercado, fazem, tipo, 2 ou 3 anos, né? Então, o que a gente enxerga aqui, cara?
Eu brinco bastante fazendo um paradigma, né? O momento que a gente está passando com IA, com produtos de machine learning agora no mercado, é o mesmo que a gente teve com DevOps há uns 10 anos atrás, né? Você pega ali 2013, 2014, começou a ganhar essa tração, a gente está passando a mesma coisa agora, o mesmo processo agora, né? Como é que eu crio um ciclo que ele é interativo e ele se retroalimenta entre design, desenvolvimento do modelo e a operação, né? Que nem o Marcelo comentou, né? Tipo, você tem toda a parte de produção do modelo, de treinamento, você tem toda a parte de deployment, mas você também, quando você entra em Ops, você vai ter, cara, como é que eu vou compilar? Como é que eu vou fazer teste automatizado? Como é que eu vou fazer deploy, tipo, sem impactar no cliente? Como é que eu vou monitorar o meu modelo para ver se eu não estou tendo coisas do tipo data drift, né? Que você teve uma mudança do comportamento dado, ou que você está tendo concept drift, ou seja, você está mudando, o comportamento do seu target mudou. Então, são todas variáveis que acabam entrando ali no bolo e retroalimenta esse ciclo, né? Às vezes você percebe um negócio lá em operação que você fala, ih, rapaz, vamos ter que mudar o design do componente. Tipo... É isso. Pessoal, então, os 9 princípios de MLOps, né? E você pode entender princípios como atributos que uma área de MLOps deveria ou deve oferecer, né? Então, a primeira parte, CI/CD, que são componentes que permitem a implementação, né? E a implantação de forma contínua, suave, bem testada, segura, resiliente. A parte de workflow, a gente definiu aqui que um algoritmo de machine learning é inerentemente um workflow, né? Então, nós precisamos de ferramentas que orquestrem esses workflows. Reprodutibilidade, como o Rafa falou, fundamental, né? Um determinado modelo que usa um determinado dataset, que usa determinados hiperparâmetros, nós precisamos ser capazes de reproduzir isso em outros locais. Versionamento, nós precisamos versionar esse código, caso um rollback seja necessário, né? Nós precisamos versionar. Colaboração, ambiente colaborativo fundamental. Capacidade de sempre treinar novos modelos e sempre avaliar esses modelos. O registro dos metadados e dos logs desses treinamentos e do modelo. O monitoramento contínuo, e aqui o monitoramento é saúde dessas APIs, se essas APIs estão no ar, né? E também a parte de avaliação do modelo, degradação do modelo, que é um assunto extra aqui. Vou fazer um meetup só sobre isso. E feedback loops, né? Ou seja, o processo contínuo sempre. E agora nós vamos falar sobre as ferramentas. Então, apresentamos os princípios, vamos mostrar as ferramentas que melhor indexam esses princípios. Então, há uma gama grande de ferramentas, tá? Então, começando com o CI/CD aqui embaixo. Então, temos o Jenkins, o GitHub Actions e o Harness. Então, são ótimas ferramentas para fazer CI/CD. Se você precisa de CI/CD, então fica a sugestão. A parte de orquestração de workflows. O Apache Airflow, que nós amamos, o MLflow e o Kubeflow. Na parte de versionamento e colaboração, Bitbucket e GitHub, padrão. A parte de reprodutibilidade e treinamento contínuo, avaliação, são muitas ferramentas possíveis, né? Então, pode fazer uma implementação usando Python, Docker, R, Docker, Kubeflow, tem o Bento ML, tem o Fist, Kubernetes, o SageMaker Feature Store, né? Então, são ferramentas que você pode usar para conseguir, de fato, esse desenvolvimento. A parte de logging e tracking de machine learning, o Amazon SageMaker e o MLflow. E a parte de monitoramento, o MLflow, Prometheus, o Grafana e o TensorBoard, né? Então, é fácil de observar que existem algumas ferramentas que cumprem várias tarefas. Então, o MLflow, ele aparece em várias caixinhas aqui, né? E essa é uma característica. Então, as ferramentas estão sempre evoluindo, crescendo. Acho que tipo, esse é um negócio que fica de grande mensagem, né, para todo mundo que está querendo entrar assim, no mercado. Cara, quero virar um machine learning engineer, quero trabalhar com MLOps, né? Como eu falei, é um mercado muito novo e assim, as coisas estão em constante evolução, né? Eu trago um exemplo nosso aqui interno, cara, a gente começou a usar o Kubeflow na versão 0.4, a gente tinha acabado de ser solto assim, open source no Google, assim, a documentação era quase inexistente e a gente falou, vamos entrar no GitHub e vamos ver o código, vamos ver como essa bagaça funciona. Airflow, mesma coisa, a gente começou a usar quando estava, tipo, cara, no incubator da Apache ainda, tinha acabado de ser aberto source e não era nem um full-fledged project ainda, né? Então, assim, é uma área que está evoluindo muito, então, assim, é uma área que, assim, ela não está estável, né? Você pega o hype curve, assim, só tá na ascendência ali da curva, mas acho que o mais importante que acho que fica de mensagem desse lado, você bate o olho e você fala, meu Deus do céu, vou ter que aprender tudo isso aqui. Calma. Entende bem o conceito e qual é a responsabilidade de cada uma dessas ferramentas tem.
Por quê? Seu pipeline, cara, você vai montar da maneira que vai melhor atender o seu negócio. Cara, tem coisa que faz sentido você fazer, cara, com, sei lá, SageMaker. Tem coisa que é muito simples, faz sentido usar BentML. Cara, tem coisa ali que eu preciso de um CI mais simples, vou de Jenkins. Não, quero um negócio super sofisticado. Cara, pega o Harness. Então, assim, vai ser a sua jornada de evolução dentro do conhecimento dessas ferramentas, né? Então, não se assustem com a sopa de letrinhas. É isso. Forçando, né? São vários sabores para atender a uma determinada necessidade, né? Então, não precisa fazer tudo isso para você ter uma plataforma de MLOps moderna. Você pode ter uma coisinha ali de orquestração que pode servir para você, combinado com alguma coisinha ali de treinamento, mas você não precisa ter todas as caixinhas de treinamento. Pega aquela que faz mais sentido, que escala para você dentro das necessidades. E aí você vai escalando, vai mudando as ferramentas à medida que vai evoluindo o seu produto. E assim, são várias, como o já falou, né? São várias disciplinas. Você vai ter deployment, você vai ter modelagem, você vai ter monitoramento, você vai ter tracking experimento. Então, cara, o que eu te digo? Você vai perguntar, cara, como é que eu começo a implementar isso na minha empresa, né? Entende a dor do seu cliente. Vê o que está doendo mais para ele. Putz, a gente está falando mais que minha maior dificuldade, minha maior dor é prover um ambiente de experimentação para os data science. Legal, vamos começar com as ferramentas de modelagem. Ou tipo, cara, não, minha maior dor é deployment. Então, bacana, vamos começar a olhar o Kubeflow, VentML, SageMaker para a gente colocar os modelos no ar de uma maneira mais ágil. Não, cara, pô, tô com um monte de cliente reclamando que meu modelo tá cuspindo banana e deveria ser abacaxi. Vamos pensar em evoluir nossa plataforma como monitoração. As componentes de monitoração, desculpa. Então, assim, uma das coisas que eu falo sempre, que é super importante, né? Cara, não se prende tanto na parte técnica. Entende a dor do seu cliente e aí você vai trabalhando de trás para frente. Eu acho que esse é um dos principais conceitos, assim, né? Principalmente quando você está entrando numa área tão densa quanto a MLOps, que é super importante para você não perder o foco, porque senão vira aquela coisa, né? Cara, entreguei a melhor algoritmo de busca de hiperparâmetro, reduziu o espaço amostral, tá muito louco, o modelo ficou show. Aí o cliente, mas eu só queria uma API ali na ponta, cara. Então isso é super importante deixar no radar. Isso é isso. A grande parte é como é que a gente implementa isso agora é ao vivo. Então, galera, assim, né, como a gente falou, como eu falei para vocês, né, a gente, tipo, criou a área de Machine Learning Operations, né, na companhia já fazem 2 anos, e a gente vem trabalhando com plataformas de MLOps desde então, né? Então, cara, eu tô pegando o gancho de vocês, né? Qual que era a nossa maior dor há um tempo atrás? Deployment. A gente demorava uma infinidade de tempo para colocar um modelo no ar. Hoje a gente consegue fazer em menos de 10 dias. Tem um score pronto, o cara foi lá, modelou, deployou, tem uma API para o cliente começar a acessar. Então, é meio pegando o gancho do que eu falei, né? Sempre tem um foco na necessidade do seu cliente. E pegando o gancho do que o Jean mostrou para a gente, né? Vocês viram toda aquela sopa de letrinha, o que a gente fez para trazer isso de uma forma escalável para dentro da companhia? A gente pegou e construiu a nossa plataforma de MLOps com base em frameworks do open source que a gente mostrou aqui. Então, por exemplo, a gente é muito heavy user de Kubeflow. A gente é muito heavy user de Kubeflow. Cara, Kubernetes a gente usa em praticamente todo canto. Então, a gente criou 2 componentes que foram fundamentais dentro da nossa plataforma. Um deles é o Dragon, que é a plataforma de MLOps em si. Então, eu tenho desde componente que permite eu fazer busca mais eficiente de busca de hiperparâmetro. Consigo usar aceleradores. Consigo deployar isso com container. Já tenho esteira de CI/CD. Pô, estamos trabalhando em pontos de monitoração de modelo automatizado. Então, a gente embalou tudo isso dentro de uma plataforma que a gente entrega na mão dos nossos cientistas de dados e a gente fala, cara, olha só, você pode usar isso aqui de 3 maneiras. Você pode, usar a interface gráfica para um cara que não manja tanto de codar em Python, esse tipo de coisa. Você pode importar nossas libs para dentro do seu notebook e manda bala. O que a gente só fala? Segue esse cookie cutter, segue esse template de repositório aqui no Git, que aí você vai conseguir deployar os seus modelos. Último, não menos importante, se você quiser usar como uma CLI, uma linha de comando dentro da sua estação de trabalho, cara, também dá um pip install, instala as bibliotecas do Dragon, você já está pronto para começar a modelar. A gente brinca, né, que assim, né, tem um dos sabores que a gente entregou do Dragon recentemente, a gente apelidou de Bring Your Own Model. Quer dizer, cara, não importa aonde você criou o seu modelo. Você pode deployar dentro da plataforma e usar os componentes que a gente tem aqui dentro de casa como aceleradores. Também é super importante, a gente tem o Odin, né? O Gia comentou ali do nosso Feature Store, né? Então, eu tenho uma analogia que é assim, cara, enquanto o Dragon é o motor do carro, tipo, ele tá lá processando, usando para treinar os modelos, né? O carro não anda se não tiver gasolina. O que são gasolina no nosso mundo? Dados.
Então, a gente criou a nossa Feature Store, a gente tem mais de 25 mil features que nossos DEXs podem usar dentro da companhia, catalogadas, com esquema de controle de qualidade, com a habilidade de servir ela tanto em baixa latência quanto tipo em batch. Então, a gente criou, em cima de alguns frameworks open source, como o Fist e algumas outras coisas, nosso próprio Feature Store para a gente conseguir ter escala na experimentação e no deployment dos nossos modelos. Então, esses são os dois principais componentes que a gente tem aqui. E, não menos importante, tem um dos componentes que é dentro do Dragon aqui, que é o Ermort, que é a parte de deployment. Então, eu consigo, com, tipo, cara, uma linha de comando, eu aponto para onde estão os artefatos do meu modelo, consigo fazer um deploy via batch, deploy via API. Estamos trabalhando para quem sabe ser streaming agora no futuro próximo. Então, é o que a gente pegou de todo esse conhecimento que a gente acumulou, que o João mostrou para vocês, dentro da companhia, e produtizou isso para que a gente consiga fazer uma entrega em escala dentro da empresa. Legal. Esse era o conteúdo que a gente tinha que apresentar. Agora vem o momento mais legal de todos, que é a parte de perguntas e respostas. Então, lembrando, né, pessoal que está online, se alguém quiser quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. A gente passa a bola para vocês perguntarem. O pessoal que está presencial também, não se sintam acanhados, podem fazer pergunta. Aproveitem, essa galera aqui está bastante conhecimento para passar. No final, eu tenho perguntas. Qual que é a diferença entre MLOps e engenharia de machine learning? Tem alguma diferença? Tem. O que acontece? MLOps, eu brinco que é muito mais a cultura que você tem que ter e a engenharia de machine learning é a disciplina. Eu penso assim, cara, MLOps é aquele ciclo que a gente mostrou, né? Cara, você não vai ficar só restrito à parte de modelagem. Você vai olhar para toda a parte de como você vai servir os dados, você vai olhar para a parte de como você vai operar, como você vai monitorar, e vai envolver algumas disciplinas. Eu falo, por exemplo, no meu time, você tem Machine Learning Engineer, você tem Data Engineer, você tem a galera de DevOps, você tem galera de produto. Então, todo mundo trabalha com o mindset de MLOps por detrás dos planos, que é, cara, vou automatizar o máximo possível, vou transformar as coisas em plataforma, vou transformar em pipelines produtivos, esse tipo de coisa. Quando você vai para, tipo, engenharia de machine learning, aí você está falando daquele cara que o Jean mostrou, que é o unicórnio. Ele precisa entender de data science, entender de engenharia de dados, saber conversar com o cara de DevOps para conseguir criar a plataforma pelo Noir. Respondi? Sim. Oi, posso falar? Vocês indicam começar? Vai que eu me perdi. E quem está em casa, aqui agora, então... A Ana, e depois a gente passa a bola para quem está online. Tem muitos cursos de graça, muito bons, tá? Então, assim, eu normalmente recomendo... tem o curso do Deep Learning.ia, do Andrew, que é um espetáculo, é tipo uma série de... É uma especialização, na verdade, são uns 4, 5 cursos que ele vai abordar cada uma das trilhas, cada uma das disciplinas que a gente falou aqui, né? Então, putz, como é que eu crio uma plataforma para modelagem, para deployment, para monitoração? Então, os dois estão disponíveis na internet, são muito bons e eles são extremamente profundos. Eles te dão uma visão muito boa da área como um todo, né? Então, acho que eles são duas recomendações que eu deixo. Não sei se tem alguma dica. Rafa, você pode repetir o nome dos treinamentos que entrou no pessoal lá de... Putz, são dois, tá? Um é o Executive Data Science, da John Hopkins, que está disponível no Coursera. Então, esse ele é mais executivo, ele é mais para você ter uma noção para quem é mais de negócio e tudo mais. E o mais técnico, você tem o do Deep Learning.ia, que é do Andrew, é um dos criadores do Coursera. E o curso chama MLOps, é uma trilha de especialização, cara. Os dois são fantásticos. Eu acho que dá para destacar também que nós entramos vários skills de software e desenvolvimento de machine learning. Então, esses dois skills são fundamentais e eles precisam ser muito bem entendidos, né? Talvez até a parte de engenharia de software tem um pouquinho a mais, né? Mas é fundamental manter essas duas habilidades no radar e durante esse processo de aprendizado. Se alguém... Online, aí tem o Igor primeiro e depois vai ser o Caio. Então, Igor, quiser... Consegue me ouvir? Sim. Sim. Perfeito. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Igor. Uma pergunta rápida. Eu vi que o MLflow e o BentML, eles estão ali e, assim, o BentML ele tem uma documentação escassa ainda.
mas existem outras coisas que podem ser usadas no lugar dele. Na concepção de vocês, para quem já trabalha como cientista de dados, mas quer aprender a trabalhar com a parte de MLOps, o que vocês aconselham a aprender primeiro? MLflow, SageMaker, na parte de deploy, né? Ou talvez o BentML? O que vocês diriam que seria mais importante primordialmente? Bacana. Eu tenho algumas opiniões assim, sobre o MLflow. O que eu acho? Ele é muito bom para você fazer tracking de experimento, ele te ajuda nesse ecossistema, porém, ele não é muito bom para você fazer deployment. Então, assim, ele te ajuda a te organizar a vida mais como um cientista de dados, mas ele não vai te ajudar tanto quando você está ainda assim, pô, bacana, agora eu quero levar meu modelo para produção. O BentML, no outro lado, ele é muito bom para você fazer deployment, mas ele não é bom para você fazer tracking de experimento. É um pouco mais avançado, mas eu tenho uma preferência por Kubeflow ou SageMaker. Tá? Então, assim, se você está afim de, cara, quero deployar, quero entender como funciona, tem alguém para manter a infraestrutura, o Kubeflow ele já te dá a grande parte dessas ferramentas que a gente mostrou para vocês de uma maneira integrada. Então, por exemplo, você consegue deployar um modelo que você usou BentML dentro do Kubeflow, você consegue fazer tracking de experimento, você tem componente para busca de parâmetros, você já tem o TensorBoard ali instalado. Então, assim, se eu fosse olhar para uma solução mais completa, o Kubeflow, na minha opinião, ele é mais interessante. Tá? Mas qual que é o outro trade-off que você vai ter aqui? Ele é bem complexo de você manter em produção. Tá? Então, para começo, eu iria assim, cara, quero começar a traquear meus experimentos. Pô, coloca ali o MLflow. Quero começar a fazer um deploy. Pô, bacana, vamos de BentML. Cara, meu ecossistema está ficando complexo, está ficando grande. Começa a pensar numa transição para o Kubeflow. Vamos passar agora a bola para o Caio. Boa noite, pessoal. Minha pergunta eu sou o Caio, sou da Valohai. Minha pergunta na sua concepção, quais os prós e contras entre contratar uma plataforma MLOps gerenciada ou construir em casa? Sua opinião sobre isso. Eu recebo essa pergunta quase toda semana, cara. Então, assim, qual que é o maior trade-off que você vai ter entre o Maker e o Buy? Você está usando para uma plataforma gerenciada, legal, você vai ter muita coisa já pronta, você não vai ter o overhead de manter a integração desses componentes, mas você vai ter zero controle sobre o desenvolvimento dessa plataforma. Então, qual que é o meu ponto? Vamos usar SageMaker ou vamos usar algumas das plataformas gerenciadas. Cara, é muito bom com um MVP para você começar a ter alguma coisa ali já mais out of the box, aonde que esse trade-off não começa a valer tanto a pena. Trago um exemplo nosso. A gente precisava desenvolver explicabilidade de modelos. SageMaker não tinha essa capacidade. A gente acabou desenvolvendo na unha dentro da nossa plataforma. Então, assim, se eu fosse olhar para uma companhia, qual seria a recomendação? Cara, o core da sua companhia é vender modelos de IA? É colocar modelo em produção? É tirar insight em cima dos seus dados? No médio e no longo prazo, vale você ter controle da plataforma. Você só precisa de um modelo para, cara, inferência de churn, você quer gerar insight no seu negócio, você quer fazer personalização da interface, esse tipo de coisa, vai para uma plataforma gerenciada, porque ela não está no core business. Você construir a sua plataforma só começa a ser um diferenciador estratégico a partir do momento que é uma parte, tipo, raiz do seu negócio. Então, esses seriam os dois pontos que eu colocaria, tá, Caio? Sim, se você está usando modelos mais assim para melhorar o negócio, alguma coisa um pouco mais periférica, não vale tanto a pena você começar tendo que construir toda a plataforma para aí você começar a extrair valor. Agora, se você está indo para um cenário em que, cara, o seu negócio core é vender modelos de machine learning para o seu cliente, você ter o controle da plataforma, vale a pena. No final, o que a gente acaba fazendo aqui? Você não precisa ir nem 8 nem 80. Você pode ter uma composição dentro desses dois cenários para ver o que melhor atende o seu negócio. Então, falando aqui de dentro de casa, a gente tem a nossa própria plataforma, mas a gente tem casos em que a gente usa o SageMaker quando faz sentido. Então, assim, acho que esses são os dois pontos que eu colocaria na balança. Posso colocar mais um? Vai lá. Mais dois, na verdade, né? Então, primeiro, pensando em maturidade do time, sim, né? Maturidade do time, maturidade da empresa em relação à ferramenta que vai usar. E segundo, time to market. Então, dependendo da situação, faz muito mais sentido comprar, porque você não tem um time tão maduro ali numa determinada, em poder construir uma plataforma inteira. E aí você compra ou testa coisas open source para isso. E outras situações você já tem todo o conhecimento aqui dentro e o que existe no mercado é solução de prateleira. Então,
você vai ter que se adaptar a um produto e não um produto se adaptar a você na maioria dos casos. Então, faz sentido, às vezes, também, se você tem um time já mais maduro, que já está avançado no uso e no que precisa ser feito e tem tempo para isso, faz sentido fazer dentro da casa. Então, tem muita variável ali para ser colocada na mesa, não dá para ser uma decisão, tipo, não é uma size fits all. Assim, depende muito do que está sendo o momento, o que se espera, o tempo para isso, e aí sim toma essa decisão para qual caminho seguir. Pode ser o terceiro caminho, né? Que é o que você falou. Um pouco de make e um pouco de buy. Que é o que o pessoal acaba fazendo, né? Então, por exemplo, a gente aqui acaba fazendo muito isso, porque assim, tem coisas da plataforma que a gente demorou 6 meses para desenvolver, cara, enquanto a gente fazendo gerenciado. Tem coisa que a gente olhou e falou, cara, faz zero sentido a gente desenvolver isso aqui. Vamos pegar algo pronto, a gente integra e bola para frente. Então, sempre você vai ter que pôr isso na balança e ver o que melhor atende o negócio. Respondi, Caio? Boa. Agora a gente vai para a Meire. Oi, pessoal. Boa noite, né? Eu sou a Meire. Eu tenho uma pergunta de curiosa aqui. Os dados que vocês usam são de que tipo? Vocês usam dados de banco de dados? Vocês usam dados de linguagem natural, imagem? Que tipo de dados vocês trabalham mais? E quais vocês têm, assim, mais desafios, assim, para encontrar soluções? Essa é boa. Quer pegar um pedaço? Pode começar. Cara, acho que eu posso responder com todos os anteriores, tá, Meire? Então, assim, a gente tem desde dados tradicionais, cara, em banco de dados, a gente vai ter dado em tecnologias legadas, tipo mainframe e Teradata. A gente vai ter dados, cara, que vão vir já de formato de arquivo. A gente tem dados que a gente trabalha não estruturados, por exemplo, análise de imagem de satélite. É um dos projetos que a gente tem que acaba usando dados. Então, assim, como o nosso negócio, ele é literalmente viver dos dados, então você vai ver, você vai ter todos os sabores de dados estruturados e não estruturados. Obviamente, um predominante são dados estruturados, você vai ter, tipo, banco de dados, arquivos, esse tipo de coisa, principalmente, mas a gente também tem começado a trabalhar muito com o que a gente chama de dados alternativos ou dados contribuídos, né? Que vão ser essas formas de dados não tão convencionais, tá? O que acontece? Normalmente a gente recebe todo esse pool de informações, a gente tem mais de 260 jobs de ETL que vão trabalhar essas informações de forma a transformar em features e depositar no nosso Feature Store. A partir daí que a gente começa a usar isso para modelagem e começar a, de fato, transformar isso dentro de um produto. E acho que falando da parte de desafio, né? Você pensa assim, até pelo conhecimento do time e mais, acho que dado estruturado, de certa forma, ele está bem fácil, mais fácil de se trabalhar. Acho que o grande trabalho ali, o grande desafio do dado estruturado é saber conseguir criar as correlações e criar novas features que realmente vai responder aquilo que você tem maior dúvida. Agora, quando a gente fala de dado não estruturado, é algo muito novo. Então, para quem era do BI 10 anos atrás, ninguém falava em dado não estruturado. Tipo, ninguém falava em conseguir, fazer uma imagem de satélite e fazer uma análise em cima disso para tomar alguma decisão, né? E hoje em dia já tem algumas coisas para isso. Então, o grande desafio ali é realmente conhecimento e realmente a parte de processamento, porque é uma coisa você processar dados, outra coisa você processar uma imagem, que é muito maior, é muito mais pesada, né? Então, você precisa de muito mais capacidade de processamento aí. Essa imagem foi fogo. Eu quero os caras chegarem e falarem, não, a gente vai processar uma imagem de satélite, alguns quilômetros quadrados, com 8 bandas de canal, né? Que vai de infravermelho a ultravioleta. E a primeira reação foi, rapaz, isso aqui vai dar um trabalho. Tipo, cada imagem tinha tipo 1 giga e alguma coisa, assim, era um pedacinho, assim, de um terreno, né? Então, assim, cara, fez com que a gente tivesse que repensar a forma como a gente faz processamento, usar, como o Marcelão falou, né? Usar, tipo, GPU, usar alguns aceleradores para que você conseguisse processar isso num tempo que atendesse o negócio. Agora, Guilherme. Desculpa, travou tudo aqui. Agora vai. Tudo bem, pessoal? Eu sou Serasa, eu sou da área de consultoria, e eu queria tirar uma dúvida sobre qualidade de dados. Dentro do processo de MLOps de vocês, eu vi que tem algumas caixinhas ali, e pensando em qualidade, em que momento que vocês estão aplicando isso e que ferramentas vocês indicam ou utilizaram dentro do processo, vocês indicariam ou estão estudando ou pensariam relacionado à qualidade de dados, sei lá, ou pensar em completude, pensar em acurácia, pensar em algumas dimensões de qualidade de dados. Como que vocês trabalharam com isso?
Cara, a melhor analogia que eu dou aqui é que assim, a gente trata a qualidade de dados como se fosse uma corrida de passagem de bastão. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que eu vou pegar um dado em alguma etapa do processo, tem que ter um quality check. Obviamente, a gente olha para um universo bem grande. Assim, a checagem pode ser de data quality. Pode ser tão simples como a checagem estrutural do dado. Tipo, cara, quero validar que eu recebi o dado no esquema, né, no formato que eu esperava, que os campos estão preenchidos e que eu não tenho nenhuma abobrinha no meio do caminho. Uma checagem mais simples. A gente faz até checagens mais robustas e estatísticas, do tipo, por exemplo, tem uma técnica que chama divergência KL. Você está basicamente medindo a distribuição de dois datasets diferentes. É uma das coisas que a gente usa, por exemplo, para identificar outlier. Vamos supor que você tem uma carga de um dado com uma cara X, num dia, no outro dia você tem uma cara Y. E aí? Isso é um problema ou não? Tá? Então, assim, a gente acaba implementando uma série de checagens que vão desde as estruturais até coisas tão avançadas como tipo, usar divergência KL, usar detecção de outliers, esse tipo de coisa. E relativo à ferramenta, tudo mais, o que a gente tem? A gente acabou desenvolvendo nossos próprios componentes para checagem de qualidade de dados. A gente criou bibliotecas que a gente consegue reaproveitar dentro da companhia, né? Não foi só um trabalho do meu time, mas foi o trabalho também da galera de DJ, todo mundo que a gente fez em conjunto. E essa biblioteca ela está aberta, né, dentro da empresa. Então, assim, qualquer um pode ir lá, implementar o seu teste de qualidade e colocar ele dentro de um pipeline. O que a gente fala para todo mundo é, cara, se você pegou um dado e você não fez uma aferição de qualidade que aquilo está certo, você está errado. Então, coloca a checagem tipo, em toda a etapa do processo. Então, comecei a criar uma feature, bacana, processei a feature, faz um check de qualidade. Comecei a calcular um score, bacana, faz um check de qualidade para ver se você está tipo, com o gabarito certo em relação aos bens, né? Cara, vou entregar para o cliente. Mais importante ainda, põe mais um check de qualidade nessa etapa. E como é que a gente coloca isso? A cada uma das passagens no pipeline, a gente coloca um checkzinho ali para garantir que a gente não tem um problema. Se nossos componentes, que a gente chama de quality gate, data quality, né, detecta algum problema, a gente para o pipeline na hora. Por quê? O mais importante para a gente é que a gente entregue o dado correto para o cliente. Se eu tiver qualquer cheiro que eu tenho dado errado, que tem alguma imprecisão, que tem algum erro, para o pipeline, deixa o nosso time analisar o que está acontecendo e depois a gente libera. Respondi, Gui? Deixa eu... Respondi. Respondo qualquer coisa, eu chamo interno aí, a gente resolve. Acho que a gente falou muito da parte de modelo, né? Então, a partir do momento que você tem dado já em algum lugar, vai colocar de história e o modelo vai rodar. Mas se a gente dá um passo atrás, né? Também tem a questão do data lake, né? Data mesh, que a gente falou lá no começo. Não existe um data lake se não tiver governança de dados e qualidade de dados. Inclusive, um grande amigo meu, René Gallardi, diria isso hoje. E aí, eu acho que aqui você também tem outros gates, né? Então, não só na parte do desenvolvimento do modelo, mas no dado primário, no dado bruto, no dado que você vai evoluindo ali dentro do data lake, você também pode colocar e deve colocar toda essa parte de qualidade para não tornar o ambiente um pântano. E uma coisa que a gente está testando, claro, obviamente que é legal falar também que existem outras ferramentas, não só aquela que você faz dentro de casa. Isso até apontei para o Hermes aqui, porque a gente quer testar uma ferramenta chamada Great Expectations. Realmente ele faz isso. Você coloca quais são as expectativas que você tem em relação a um determinado dado e ele vai ficar testando ali se o dado está realmente batendo ou não, alertando se tem algum problema. Então, não precisa também, nesse caso, fazer dentro de casa e criar. Tem coisas dentro do mercado ali, open source, principalmente, que te ajuda a sair do zero rapidamente. Queria deixar para mais uma pergunta só para a gente fechar aqui, que é o Maurício. Maurício. Opa, boa noite. Então, meu nome é Maurício, sou cientista de dados na Ipiranga. E minha pergunta é, vamos lá, se tratando de empresas onde modelos de machine learning não é o core do negócio, mas sim algo que a gente utiliza na tomada de decisão, né, como auxiliar, como você quantificar para o negócio um ganho financeiro com uma cultura de MLOps bem estabelecida? Isso vai ser bom, hein? Cara, aqui, acho que o principal ponto que você vai ter que pensar, Maurício, é entender o negócio, identificar em como você adotar uma cultura de MLOps vai trazer, por exemplo, uma alavancagem de receita. Então, acho que, assim, o que eu diria para você? Conversa com a galera de negócio, comece a identificar quais são os principais indicadores. Cara, às vezes você pode falar, se eu colocar MLOps aqui, eu vou melhorar a nossa receita em 2 vezes. Aí o cara de negócio vira para você e fala, pô, bacana, mas para mim o mais importante é entregar mais rápido. Então, você tem que melhorar o seu lead time. Não vai ter uma bala de prata, tá? Assim, eu consigo pegar o indicador X, Y, Z, W e vou ganhar todas as discussões. Não. Eu digo para você, Maurício,
Cara, conversa com o pessoal de negócio, identifica o que é mais relevante naquele momento. Então, putz, precisa melhorar o lead time. Pô, bacana, vamos então ver que ferramentas de MLOps podem ajudar nisso. Não, mais importante para mim é melhorar a precisão do meu modelo. Cara, vamos olhar a monitoração. Não, cara, preciso alavancar a minha receita. Então, quer dizer que eu preciso de mais escala, colocar mais modelos no ar e servir eles de uma maneira mais barata. Vai estar olhando para o plano de infraestrutura. Eu diria, identifica quais são os principais drivers do pessoal de negócio e usa isso para alavancar. Com isso, você começa a fomentar a agenda de MLOps dentro da companhia. Eu te falo que aqui, quando a gente começou a agenda aqui dentro da companhia 2 anos atrás, nosso principal driver era lead time, depois precisão do modelo, terceiro custo. Então, são todos esses pontos que assim, você vai vencendo uma barreira de cada vez e você vai evangelizando as pessoas sobre a importância de trazer essa cultura, de trazer essa forma de trabalho para dentro da empresa. Com isso, cara, um passinho de cada vez, você vai ganhando diversos aliados ali dentro da área de negócio que cada vez mais vão estar te apoiando para você deployar uma plataforma muito da hora. Seja ela feita em casa ou não. Veio pelo chat, usuário desconhecido. Vocês usam ou já chegaram a usar os ambientes de Machine Learning Cloud? E aí, por qual motivo, né? Se sim ou se não? E ele deu um exemplo aqui sobre uma do Google Cloud, que é a Vertex AI, comentando que existem... Ele vem trazendo grandes inovações aí. Vocês que essa dá para... Eu posso falar sim e sim. Tipo, a gente tem um ambiente que ele é híbrido, a gente tem tanto o nosso ambiente que ele é on-premise, mas também a gente usa os principais cloud providers, então Google, Azure, Amazon, cara, a gente acaba usando basicamente todos. Os produtos da Vertex AI são bem da hora. Eu particularmente eu já usei bastante, gosto bastante deles. Acho que eles dão uma alavancada muito boa, mas quando você para olhar, cara, no fundo eles estão usando Kubeflow por trás dos panos e, agregando alguns componentes em si. Então, assim, tanto SageMaker, cara, quanto você tem na GCP, quanto que você tem na própria Azure, são todos produtos muito bons e, assim, a gente adota com bastante frequência. Acho que de perguntas, tem mais algumas, tanto foram colocadas ali no Meetup, e inclusive aqui no chat, então, qual é o nosso compromisso aqui, depois a gente responder todas elas, né? Queria passar por mais duas coisas aqui, para a gente encerrar, né? Primeiro, os nossos contatos, se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, saber um pouco mais sobre o que está rolando aí, chama a gente no LinkedIn, vamos bater um papo ali, vamos conversar. Tá aqui os nossos contatos. E a segunda, que não deixem de olhar também as vagas. A gente tem algumas vagas no time, tanto aqui no Data Lab, tem uma vaga aqui no time de engenharia de dados, como também no time do COI, que tem 13 vagas. Então, a gente tem tanto vaga de galera de DevOps, galera de produto, galera de Machine Learning Engineer. Então, olhem as vagas, serão super bem-vindos. Se você gosta dessa cultura de inovação, dessa pegada de colaboração, tem interesse em conhecer ferramentas novas, continuar sempre se desenvolvendo, dá uma olhadinha nas vagas, vem conversar com a gente e a gente faz aí o processo acontecer. É isso, gente. Então, obrigado. Desculpa, obrigado, eu tinha esquecido um detalhe. Então, aqui estão as nossas redes sociais, né? O Instagram, o nosso canal no YouTube e o próprio canal ali no LinkedIn. Não deixe de seguir a gente, né? Ative o sininho, as notificações. E, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado ao pessoal que está online aí, ter acompanhado. Espero que tenham gostado bastante da apresentação. Rafa, Jean, valeu por tudo, vocês arrasaram aí na apresentação. E mantenham contato com a gente. Se quem quiser perguntar alguma coisa, a gente está super à disposição. Obrigado pelo convite.